Boa noite mais uma vez, igreja. Os irmãos hoje só comem da chuva, né? Nunca vi. Glória a Deus. Pode você sentar um pouquinho no seu lugar? Graças a Deus. Baixar um pouquinho aqui, que o pastor Jader pegou essa semana passada, tem a voz mais baixa, então tive que aumentar o microfone. Agora, ei, tá bom? Graças a Deus. Alguém sabe o que se comemora dia 31 de outubro? É o dia de Halloween, né? Dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero prega na porta da Catedral de Westminster. Ele prega as 95 teses, 95 acusações contra a igreja, 95 teses que a igreja da época estava saindo fora das escrituras, fora da palavra. E hoje se fala muito que a grande causa da reforma foram as indulgências, né? A venda de perdão. A venda de perdão pela Igreja Católica. Você pagava uma quantidade de dinheiro e você tinha os seus pecados perdoados por 10 anos. Quem não ia querer isso, né? Hein? Você pagava uma taxa de 5 mil reais, você podia pecar 10 anos. O pecado que você quisesse, você podia pecar, porque você já estava perdoado. Então, era um perdão premeditado, né? Um perdão premeditado. Você nem sabia qual seria o seu pecado, você já pagava por ele. Isso não é um conceito novo, não é uma coisa nova. Nós vemos isso na mulher de Provérbios, a mulher adúltera, que fala o seguinte: eu já paguei os meus votos com Deus, e saiu nas ruas à procura de um rapaz, porque o marido dela estava viajando. Então ela falou: meu marido viajou, levou muito dinheiro, vai demorar muito tempo. Então ela saiu em busca de um homem para ficar com ela durante os dias que o marido estava viajando. Uma das justificativas que ela fala é o quê? Já paguei os meus votos com Deus, então já não devo mais nada a Deus, já paguei a Deus, então eu posso pecar porque o meu perdão está garantido. Eu já tenho o meu perdão garantido. Isso em Provérbios. Isso, Salomão escreve sobre isso. E avançando um pouco no tempo, a igreja da época, no ano de 1500, vendia isso nas portas. Vendiam isso assim, uma coisa, tinham várias taxas e vários períodos que você poderia pecar. Então, se você tivesse vontade de matar alguém, você pagava lá na igreja o seu dinheiro, o seu perdão, você matava quem você queria matar e estava resolvido. Talvez, se você fosse rico, tivesse muito dinheiro, nem a justiça botava a mão em você. Então você estava isento para fazer o que você queria, o que você quisesse. Era o direito de pecar, né? Tem aquela novela antiga chamada O Direito de Nascer. Temos agora uma outra novela mais antiga ainda, O Direito de Pecar. A pessoa podia pecar o quanto quisesse, e aí ele podia fazer o que quisesse. Trazendo hoje para o nosso mundo contemporâneo. Nós temos isso hoje na igreja? Nós temos isso hoje desse jeito na igreja? Na igreja moderna hoje, igreja atual? Nós temos isso dentro da igreja católica? Nós temos isso dentro da igreja evangélica? Nós já temos isso? Ainda temos isso? Ainda temos isso na igreja evangélica. Ainda temos as nossas contribuições que nos aproximam de Deus. As contribuições que compram o nosso caminho para o céu, né? Isso mudou talvez de nome, mas você já ouviu falar, por exemplo, não entrando em pormenores, mas sendo grosso e curto, lá em Apocalipse fala que não vai entrar no céu quem? Os ladrões, assassinos, efeminados e tá. E aí o pastor usa o livro de um texto de Malaquias, falando que se você não dizima, você é ladrão, então você vai para o inferno. É a mesma ideia. A mesma ideia presente hoje na igreja evangélica. Relaciona-se dinheiro com salvação, dinheiro com perdão do pecado. Por questão das ofertas, das contribuições, é questão de amor
de amor com a igreja, de amor com o lugar que você reúne. Não é obrigação, é voluntariedade. Não tem obrigação, é voluntariedade, amor. As coisas na igreja funcionam com amor, funciona com isso, com amor. Então hoje nós temos algumas das 95 teses. No final, no último domingo, eu vou trazer as 95 teses, vou colocar aqui para você ler e ficar por dentro do que estava acontecendo na época. Essa era apenas uma das teses. Depois disso tem 94 teses de acusações contra a igreja da época. Martinho Lutero era um frei, era um padre, né? Era um frei, e de repente ele começou a ler as escrituras. De repente ele começou a ler a Bíblia. A Bíblia era proibida. Era proibida a Bíblia. Vocês que são mais antigos, assim, já têm os seus cabelos brancos, né? Alguns irmãos ouviram falar quando criança que quem lia a Bíblia ficava o quê? Ficava doido. Quem lia a Bíblia ficava doido. Foi ensinado assim, que quem lia a Bíblia ficava maluco. Por quê? Começava-se a descobrir a verdade, começava a discutir a verdade. O que é a verdade contida nas Escrituras? Nós vamos aprender um pouquinho. Daí, põe para mim o primeiro slide, Sara. Deixa o primeiro slide aberto, hein? Daí, Lutero estudando, e o mais engraçado foi o seguinte: Lutero, ele leu um versículo que diz: o justo viverá da fé. Ele lê esse versículo e começa, e isso estoura a cabeça dele, os miolos dele, de modo a pensar o seguinte: como o justo viverá da fé? Por que os padres então querem tanto dinheiro? Por que eles querem tanta grana? Se a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, viverá pela fé. O porquê disso então? E Martinho Lutero começa a estudar as Escrituras. Lembrando que Martinho Lutero foi apenas um dos reformadores da Alemanha. Tivemos outros reformadores: Zwingli, tivemos Calvino, tivemos John Wycliffe, John Wesley. A maioria, na sua grande maioria, todos da época eram europeus. Eram europeus. Mas não é que antes dele não havia crentes antes dele. Havia os huguenotes, havia os anabatistas, que deu origem hoje aos batistas, valdenses, moravianos, os morávios da região da Morávia. Haviam crentes da época. Haviam outros que eram crentes, mas não eram divididos em grupos. Criam na Escritura, na Bíblia, na Sagrada Escritura. Quem já ouviu falar da Inquisição da Igreja Católica? Você acha que a Inquisição da Igreja Católica perseguia apenas bruxas? Não, perseguia quem lia as Escrituras. Perseguiam quem tinha a Bíblia em casa. Tinham um tratamento com os anabatistas. Os anabatistas, assim como os batistas de hoje, pregam o batismo por imersão. Alguém sabe o que é batismo por imersão? Que você mergulha a pessoa, né? Eu te batizo e batizo a pessoa. Então, os católicos, quando pegavam os anabatistas, falavam assim: já que vocês gostam tanto, então, de mergulhar as pessoas, pegavam os anabatistas, amarravam e os afogavam, simbolizando o batismo deles. Já que vocês acham que o batismo tem que ser assim, então que seja assim. E afundavam na água e afogavam os anabatistas. E os copos de cirra abaixo. Assim faziam com nossos irmãos. Você acha que a perseguição hoje aos cristãos da Síria foi algo que é alguma coisa nova? Não, nunca parou de haver perseguição contra os cristãos. O cristão é o povo mais perseguido do mundo. Esqueça os homossexuais, esqueça os muçulmanos, esqueça qualquer minoria racial. Os cristãos são perseguidos em todos os países do mundo. Ah, pastor, mas no Brasil são perseguidos? São perseguidos no Brasil. São perseguidos. Alguém aí já foi para os cafundós do Nordeste do Brasil? Cafundós de Minas Gerais? Para ver como são tratados os crentes? Na Colômbia, as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, estão fechando igrejas. Na Venezuela, aqui pertinho de nós, estão fechando igrejas. Estão fechando as igrejas. E você acha que a perseguição cristã é apenas na Síria? Agora, por que o cristão ele é perseguido? Porque um dia alguém falou que nós podemos ler a Bíblia e nos deu um método de interpretação bíblica. A Bíblia pela própria Bíblia. Nos falou: você pode ler a Bíblia, desde que a sua leitura e a sua interpretação não seja contra ela própria.
seja a interpretação bíblica pela própria Bíblia. É isso, aí isso causa ódio, porque quem faz isso não fica sob o domínio de ninguém, não fica sob o domínio de homem nenhum, porque o próprio Paulo escreve: para a liberdade Cristo vos chamou, não vos façais escravos de homens. Nós somos escravos de Cristo, não escravos de homens. Alguém aqui se considera súdito meu? Alguém aqui se considera submisso a mim como pessoa? Alguém se considera submisso a mim aqui? Nós somos submissos à palavra, submissos a Cristo. Então, Lutero, naquela época, ele elabora cinco teses, depois daquilo tudo, ele elabora 5 tópicos em que a fé deve se basear. Não que isso aqui é a base da fé, mas que a fé genuína teria então que apontar para essas 3 coisas, chamadas 5 solas, né? Pula para mim mais um slide, vai pulando papam. Primeiro, sola fide. O que quer dizer sola fide? Isso é latim, somente a fé. O que salva o homem? O que salva o homem? A fé em quem? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Então a salvação tem que ser por meio da fé. Não tem que ter indulgência, não tem que entrar poder humano, não tem que entrar autoridade humana, não tem que entrar poder financeiro, não tem que entrar nada a não ser a fé em Cristo. Sola fide. Então, para você pensar se aquilo que eu estou seguindo, se o meu relacionamento com Deus, se a minha interpretação bíblica, se o meu caminho estreito é certo, tem que apontar para uma fé, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Paulo escreve: uma só fé, somente a fé. Outra, sola Escritura, latim. Somente a Escritura, somente a palavra tem autoridade sobre a igreja. O que está na palavra, está na palavra. O que não está na palavra, não está na palavra. O certo é certo, o errado é errado. E o que não está o que está na Bíblia, o que a Bíblia manda fazer, tem que fazer. O que ela não manda fazer, não tem que se fazer. O que a Bíblia proíbe, está proibido. O que está escrito, não é volátil. A palavra não é volátil. O que é volátil? Você pega álcool, passa na mão, sopra, o que acontece? Some, volátil. Porque a Bíblia fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, agora eu te pergunto: a palavra ela é eterna? É eterna, a própria palavra declara que ela é eterna. Por quê? Então lá no céu tem Bíblia? Tem, a palavra se cumprindo totalmente. Mesmo se não tiver um livro, um rolo escrito a Bíblia, nós vamos ver a Bíblia se cumprindo cabalmente em todo o cenário do céu. Em todo dia no céu a Bíblia irá se cumprir. Nós iremos ver a Bíblia, o cumprimento da palavra no céu. Porque a própria palavra declara que há um céu. Por que você acredita que tem um céu? Foi porque às vezes o padre falou com você, ou o pastor falou com você? Porque a Bíblia fala que tem um céu. Vou preparar-vos lugar. Jesus falou. Outra, solos Christus, somente Cristo. Quem é o intercessor entre você e Deus? O pastor? O líder religioso? O apóstolo? O bispo? Quem intercede por você junto a Deus? O padre? Quem intercede? Só há um intercessor entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Então só Cristo. A nossa salvação só vem por meio de Cristo. Não tem outro jeito de ser salvo. Quem é que morreu em meu lugar? Virgem Maria? Virgem Isabel? Virgem Sebastiana? São Sebastião? São Pedro? Quem é então que nós devemos nos referir em oração? Para quem nós oramos? A Deus em nome de? Você vai orar para Deus em nome de Pedro, de São Pedro? Se Pedro na
no seu balanço espiritual, ele não tinha firmeza nem para ele mesmo. Você vai fazer a novena para São Judas Tadeu, que era um soldado romano? Então eu te aconselho a pesquisar mais e procurar o nome dos 30 romanos que morreram na água gelada por causa de Cristo. São muito mais santos do que o Judas Tadeu. São 30 romanos que não negaram a sua fé e foram colocados na água gelada e morreram congelados. E tem o nome de todos eles. Dentro da história tem o nome de todos. Então você poderia rezar para São Policarpo, que também foi um homem usado por Deus. Mais ainda, você poderia rezar para São Charles Haddon Spurgeon, porque foi um pregador da palavra. Muito mais que João Paulo II, que nada mais foi do que um ecumênico. Está vendo como não tem santo? Santo é Cristo. E Cristo nivela toda a igreja debaixo dele. A igreja está nivelada. Como esse piso são as nossas cabeças diante de Deus. Ele passa o pé e não tem ninguém maior que o outro. Todos são iguais. Como se nós estivéssemos aqui, toda a igreja, e Deus passando o pé, e não tem nada que... Dá uma passadinha no pé aí, não está liso? É como se a igreja estivesse em pé, e Deus passasse a mão assim, tudo liso, não tem ninguém maior que ninguém. Não tem ninguém maior que ninguém na igreja. Então não há maneira de ter um homem santo, de Deus pegar esse aqui é santo. Não há maneira. Então você teve que rezar para São Abraão, porque teve fé do que todos os outros santos da igreja católica. Santo Enoque, na verdade tinha que ser Santo Enoque, porque ele era tão santo que ele andou com Deus e sumiu, Deus tomou para si, a Bíblia declara isso. Esquece os santos da igreja católica, então vão para Santo Enoque. Mas todos estes pecaram, só Jesus Cristo não pecou, porque Jesus Cristo é o justo. Então somente Cristo, solos Cristo, solos Christus, outra, sola gratia, somente a graça. Pela graça sois, mediante pela graça, a graça de Deus. A graça não significa libertinagem. A graça não é uma liberdade exagerada. A graça é o amor comedido de Deus. Presta atenção nisso. Graça não é permissiva. Você pensa, não, estamos debaixo da graça de Deus. A graça não é permissiva. A graça é um amor limitado de Deus, limitado, porque a mesma graça que salva, lança no inferno. Então é um amor limitado. Deus não tem um amor ilimitado pela humanidade. Se Deus tivesse um amor limitado pela humanidade, não teria inferno. Não teria inferno. Já que Deus ama todo mundo, então lá no céu nós teríamos homens e mulheres não regenerados. Teríamos assassinos, estupradores, ladrões, efeminados. Teríamos todo tipo de gente no céu não regenerado. Mas no céu nós temos ladrões regenerados. O primeiro foi o ladrão da cruz. Nós temos estupradores regenerados, salvos pela graça. Nós temos todos assassinos regenerados pela graça. A graça não é permissiva, mas ela alcança aquele que se arrepende aquele que se arrepende, lendo as Escrituras, descobrindo a fé, descobrindo Cristo, e a graça o alcança. Agora isso tudo para quê? Isso tudo aqui redunda em quê? Isso aqui só fala de salvação, de como conhecer a Deus. Agora, esses 4 tópicos, eles apontam para o último tópico. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. A fé glorifica a quem? A Deus. A Escritura, a palavra, glorifica a quem? A Deus. Jesus Cristo glorifica a quem? A Deus. A graça glorifica a quem? A Deus. A glória somente a Deus. E esse Soli Deo Glória nos restringe ao conhecimento da nossa glória, do nosso reconhecimento apenas para Deus. Nós não reverenciamos. Não sei se você nota quando eu começo o culto. Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui debaixo do teu, não em nome de nenhuma, nem debaixo de nenhum, mas debaixo do teu nome. Solo Deus Glória. Não debaixo de uma placa de igreja, nem denominação, nem debaixo de homem.
mas debaixo de Cristo, porque a glória é dada somente a Deus. Nos reunimos aqui debaixo do nome de Cristo. E quem é Jesus? É Deus. Jesus é Deus. Tudo que se faz, a glória é para Deus. Dentro do nosso ambiente de culto, quando se prega a palavra, toda palavra pregada tem que redundar em glória a Deus. Redundar em glória a Deus, Valdinei, é gritar assim, glória a Deus. É isso? Não. É você apenas falar glória a Deus? Só lhe deu glória. Não é apenas glorificar a Deus com a boca, mas com a sua vida. E não apenas no local de culto. Essa reunião que nós estamos aqui, nos reunimos como igreja. Nos reunimos como igreja, louvamos a Deus, reconhecemos Cristo. Aqui nós pregamos somente a Escritura, temos aqui somente a fé, reconhecemos a graça de Deus, damos glória a Deus. Aqui todo mundo bonitinho. Mas e lá fora? O só lhe deu glória, rege a sua vida lá fora. O só lhe deu glória é lá fora que é o mais pesado, em que a sua vida glorifica a Deus. E a sua vida glorificando a Deus não é no sentido de você não pecar, não é no sentido de você ser um santo do pau oco ou vestir uma capa de cristão. O só lhe deu glória é saber que lá fora, apesar das suas fraquezas, apesar de você ser um pecador, você reconhece que a graça de Deus te alcançou, que você crê em Jesus Cristo, revelado através da palavra. Então, glória a Deus, porque sou salvo. Só lhe deu glória se refere aos nossos problemas, em que toda a glória é dada a Deus. É o reconhecimento que tudo que acontece, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É você reconhecer que a sua frágil vida, a sua vida muito frágil, que isso é sustentada por ciclos de sangue, é sustentado por um órgão do tamanho da sua mão, que pulsa e te mantém vivo, que te dá o que? A capacidade de pensar com a massa cinzenta, que se você pegasse na mão você ficaria com nojo, o que te faz pensar, que é o seu cérebro, o seu estômago fedorento por dentro, e os seus intestinos que te sustentam vivo, as suas pernas que se mantêm de pé. Então, graças a isso, eu estou vivo. Então, glória ao nome do Senhor. O só lhe deu glória. Glória a Deus, porque eu posso comer, porque tenho que comer, porque posso comer, tenho saúde para comer e tenho o que comer. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu não tenho o que comer, mas o Senhor sustenta a minha vida. Glória a Deus, porque eu não posso comer, minha despensa está cheia, porque estou doente e não posso comer, mas glória a Deus a si mesmo. Esse é o só lhe deu glória. Reconhecer a mão de Deus em tudo. Em tudo. Dentro disso, Martinho Lutero elabora esses cinco tópicos. E disso, o que é isso então? Te pergunto, nós não adoramos isso. Isso é estudo, isso é aula. Isso é uma análise de uma tese que vem atravessando séculos. E o que isso tem a ver conosco? O que tem a ver com você isso? Por que eu estou falando então disso aqui? Eu não estou adorando Martinho Lutero, estou te comunicando um pouco de história, um pouco de teologia reformada. Você não vai ver isso em igreja pentecostal, igreja nenhuma, falando sobre isso. Não vão te dar o parâmetro da fé, não vão te dar ferramentas para analisar a sua crença, não vão te dar isso, não vão te ensinar isso na igreja católica, não vão te ensinar isso, porque para eles está pouco se lixando, apenas que você aprenda a coreografia, senta, levanta, aprendeu a coreografia da missa, está excelente, para você não destoar. O padre fala o que quiser e você só tem que aprender. Eu não sei o que é a coreografia até hoje, o senta, levanta na igreja. Os outros falam, se você souber as músicas e cantar apenas por onde, está ótimo. Se você tiver a Bíblia ou não tiver a Bíblia, também está ótimo. Apenas que você respeite o pastor como autoridade de Deus e seja submisso a ele. E seja apenas como uma entidade arrecadadora para ele. Para isso está bom demais. Mas a preocupação de igreja reformada é que os membros conheçam a palavra, conheçam a razão da sua fé. Porque a Bíblia fala assim, que é Pedro que fala, né? Pedro fala, quando te perguntarem, você saiba explicar a razão da sua fé. Tem que saber explicar por que você é cristão. Eu sou cristão porque eu vou na igreja. Meu amigo, então você está totalmente errado. Eu sou cristão porque eu creio em Cristo Jesus e sou salvo por Ele.
Por isso eu sou cristão. Pula para mim. Hoje nós vamos estudar, vamos falar sobre volta. Está em branco, sim? Dá espaço de novo, é espaço. Tá. Lutero, quando vem, ele foi chamado a se retratar das 95 teses para a Igreja Católica. E não era brincadeira, não. Você ia lá se retratar, se você não se retratasse, você seria morto. Você ia ser morto. Imagina você se chegasse diante do Comando Vermelho, porque supostamente você delatou alguém. Você vai ser chamado diante do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, ou do primeiro comando da capital em São Paulo. Vão te chamar lá. Ou senão, o cara do bairro que manda aqui te chamava lá, porque ficou sabendo que você x-novou alguém. Você vai lá sabendo que vai o quê? Morrer. Ainda mais que você fez mesmo. Você x-novou. Você entregou. Chamou lá. Então você sabe que você vai o quê? Vai viver ou vai morrer? Vai morrer. Com requintes de crueldade. Quando Lutero foi chamado, ele sabia que ia morrer. Eu vou lá, vou morrer, lógico. Mas era só ele falar assim: não, aquilo lá eu escrevi no momento de fúria. Aquilo lá eu não respondo pelos meus atos, porque eu tenho depressão. Então, assim, aí ele vem e responde o seguinte: ele manda a carta para eles, respondendo o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, não é por qualquer um não, pelas Escrituras, e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios. Ele falou: eu não aceito a autoridade do Papa e dos seus concílios. Então vocês têm que me convencer pela Escritura e pela razão. Viu como fé e razão andam juntas? O culto racional, a razão. Tem que convencer pelas Escrituras e pela... E Pedro fala que você tem que explicar a razão da sua fé, o porquê que você é crente. Pois eles se contradizem mutuamente, a autoridade papal e os concílios se contradizem. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E ele continuou vivo. Ninguém matou ele. Ele foi intocável. Resumindo, o que ele falou? Vocês têm que me convencer então, pela palavra que eu li, por aquilo que eu fui convencido. Então vocês têm que me convencer o contrário, e achar para mim lógica no que vocês mostram para mim, e que não seja Papa, nem concílio nenhum, mas seja pela verdade das Escrituras, porque eu não posso ir contra aquilo que eu já sei, o que eu descobri e que eu aprendi. Então nós vamos estudar hoje o sola Escritura. Dá uma abridinha para mim. Consciência cativa de Cristo. Cativo a Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. O próprio Jesus diz em João 5:24. Pode ficar de pé, vamos abrir João 5:24. Primeiro abrir um monte de texto. Vamos ler os textos na tela. Volta um para mim. Volta. Apaga esse aqui. Senta para cima. João 5. João 4. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, pois passou da morte para a vida. Espera aí, irmãos. Nesse não, hein? Ué. É 5. É o 5:39. Desculpa, irmãos. 5:39. Examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a falar, ó Deus Santo, das tuas santas Escrituras, a falar da veracidade, da autoridade da tua palavra sobre a nossa vida, sobre a igreja. Teu Espírito Santo seja conosco, mais uma vez nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Deixa eu montar minha Bíblia aqui rapidinho. O que Jesus falou então? Examinai as Escrituras. O que é examinar as Escrituras? Quem já foi no médico aqui? O exame do médico é assim, ó. Rafael, chega aqui, eu sou médico. Você veio até mim, eu vou te examinar, Rafael. Está bom, meu filho, ficou nada não, pode ir embora. É assim que examinar? Tem uns que é por aí que é assim, né? Uns é assim, mas examinar é o quê? Chegar e procurar. O médico, quando examina, ele não procura alguma coisa. E não tem os exames complementares, manda tirar um raio-x, o ultrassom, o exame de sangue, o exame de urina, não é assim? Examinando até querer achar alguma coisa, não é assim? Então examinar as Escrituras é procurar, examinar é procurar, é aprofundar-se na leitura da palavra, é conhecer as Escrituras, é uma ordem, está aqui no imperativo, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam, vocês pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem falou isso? Testifica então de quê? O que é testifica de Cristo? Eu te pergunto, no princípio criou Deus os céus e a terra, que é o primeiro versículo de Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a... Aonde está Jesus aí? Ele fez isso. Ele é o próprio Deus. Então o primeiro versículo já fala de Cristo. E o último versículo? Acha para mim o último versículo aí. Apocalipse, acha para mim e lê para mim em voz alta. Quero que primeiro que achar, lê alto. E você vai me falar se tem Jesus. Pode ir. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. A última palavra, amém, tem a ver Jesus? Tem a ver com Jesus? Ele é Jesus. Apocalipse 1, vai lá em Apocalipse 1. Ele fala, eu sou o amém. Ele fala, eu sou o amém. Eu sou o amém. Vamos lá? Apocalipse 1. Tá ruim de chegar hoje. Quem achar para mim, acha. É Apocalipse 1 mesmo que fala, eu sou o amém? É Apocalipse 1 que fala? Vai procurando para mim enquanto eu vou falando. Depois se achar, tá ruim de chegar aqui hoje. Viu? Então, a Bíblia testifica de Cristo. O assunto da Bíblia é Jesus. Procura para mim então, está na Google, eu sou o amém, Jesus. A gente acha rapidinho ali. Então, ela testifica. O que é testificar? Dar testemunho. O que quer dar testemunho? Quando você é chamado na frente do juiz, você vai testemunhar. Você vai falar o quê? Aquilo que você viu, aquilo que você viu, aquilo que você testemunhou. E você vai falar a verdade. Se você falar o 3,14. 3,14. Se você falar algo que você não viu, você pode ser preso. Você está falando mentira.
Então, quando fala testifica, então a Bíblia é testemunha de Cristo. Apocalipse 3,14. Alguém lê para mim em voz alta. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Cristo. O Cordeiro antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Isto diz o Amém. Então, a Bíblia começa com Cristo e acaba com Cristo. A última palavra é Cristo, o Amém. A pessoa acha que Amém é apenas uma palavrinha, assim seja. É muito mais do que isso. Significa, assim seja a vontade de Deus. E quem é a vontade de Deus? Cristo, o próprio Jesus. Tudo está cumprido, acabou. O Amém de Apocalipse está encerrando a história humana. Está encerrando a história humana na Terra. Eu lembro também quando, mais na década de 80, 70, o pessoal cristão era chamado de protestante. Hoje não usa a palavra. Não usa mais protestante, não pode usar mais. Por causa da reforma protestante. Por causa do quê? Do protesto contra a igreja em 1517. Não são protestantes, a sua origem não são protestantes. Não são protestantes, porque desconhecem. Desconhecem. Eu lembro que quando nós falamos com o pai que nós éramos cristãos, nós somos protestantes, nós confirmamos que era. Foi assim, nós chegamos lá. São protestantes. Eu acho que nós somos protestantes contra a igreja, não. Somos protestantes contra Cristo. A favor de Cristo. Então, ela afirma sobre Jesus. O assunto da Bíblia é Cristo. O assunto da Bíblia é um assunto muito pesado. A Bíblia fala de vida e morte. É isso que a Bíblia fala, vida e morte. E mais do que isso, vida eterna e morte eterna. Esse é o significado da Bíblia no meio dos homens. Ele te mostra a salvação eterna e te mostra também a perdição eterna. Examinar as Escrituras não é apenas para você conhecer para deleite próprio, não é apenas para você achar assim que você é um grande conhecedor, mas é para a sua salvação. Nós temos o que temos hoje de crente ignorante, ignorante no sentido de ignorar a palavra. Ignorar a palavra não é apenas o desconhecimento da palavra, mas é o desrespeito da palavra, é ignorar os mandamentos básicos do cristianismo, é ignorar os preceitos básicos e a fé do cristianismo, é ignorar aquilo que a Bíblia afirma que não pode e vai fazer assim mesmo porque não tem problema, porque agora temos uma revelação nova para os últimos dias. Já ouviu falar isso, irmão? Da revelação nova para os últimos dias? Uns vivem falando. Revelação nova, não há nada novo. A Bíblia sendo então esse livro, as Escrituras revelam sobre Cristo, então somente a Escritura nos interessa. Somente a Escritura nos interessa a respeito de escritos. Uma das coisas que Martinho Lutero, o Moaíro até lembrado ali, porque ele elabora o solo Escritura, porque naquela época havia muitos livros que eram paralelos com a Bíblia, tinham a mesma importância que a Bíblia. Falou, não, peraí, vamos voltar só para a Bíblia, só para a palavra, vamos apenas ver isso aqui que a Bíblia colocou para nós. Para mim então, crer na Bíblia, eu tenho que crer na inerrância bíblica. Eu tenho então que ter um parâmetro da inerrância, que a Bíblia não erra. Cadê o pincel? Está aqui dentro. Inerrância bíblica. Inerrância bíblica. Quem já ouviu falar aí que a Bíblia é um livro muito velho e que ela foi mudada através dos tempos? Por incrível que pareça, tem crente falando isso. Tem crente falando isso. A Bíblia foi mudada. Falam isso. Agora, presta atenção nisso aqui agora, que você vai ter uma coisa, você vai ter um susto. Todo mundo que fala que a Bíblia foi mudada não te mostra a prova aonde ela foi mudada.
Não fala, foi mudada aqui, e abre e mostra onde foi mudada. Alguém já te mostrou? Alguém já pegou a Bíblia e falou assim, foi mudada aqui, ó. Você já viu alguém falando isso, que foi mudada a Bíblia? E já abriu para você, já mostrou onde foi mudada? Jairo? Mostrou para você onde foi mudada? Mostrou? Pelo contrário, né? Deus fala, eu sou o Senhor, não muda. Primeira coisa, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso é uma desculpa para pecar. Primeira coisa que um líder religioso quer achar algum motivo para justificar uma opressão sobre o povo, a primeira coisa que ele fala é que a Bíblia foi alterada aquele texto e que ele detém a verdade e ele fala, segundo ele, o que foi escrito, certo? Não, aqui foi mudado, João Ferreira de Almeida mudou aqui, mas que quer dizer isso realmente? E aí ele lança uma tese dele que é totalmente contrária às Escrituras. Eu vou ser rápido e rasteiro nesse tópico. A Bíblia não foi alterada durante a história. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou perguntar de novo. Quantos originais da Bíblia existem? Quantos originais da Bíblia existem? Originais mesmo. Original em grego e original em hebraico. Original da Bíblia. Que tem mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Original. 3.000 originais. 3.000 originais. Nós temos papiros de quantos anos? De 4.000 anos. De 5.000 pergaminhos. De 5.000 anos. 3.000 pergaminhos. E se você pegar um pergaminho lá agora, qualquer um dos 3.000 pergaminhos, comparar com a tradução que está ali, vai bater certinho. Então, para alguém ter alterado a Bíblia, tem que alterar então esses 3.000 pergaminhos e não deixar rastro de alteração, porque eles são guardados. Tem que conseguir acesso a eles, alterar lá o texto e alterar então para que todas as Bíblias sejam alteradas. Os papas não tinham essa autoridade de fazer isso. Não conseguiam, não tinham esse acesso de fazer isso. Porque não estava apenas debaixo das mãos da Igreja Católica Romana. Então, para falar com você que Constantino alterou, isso é falácia, isso é mentira. É um desconhecedor da história. É um burro se falar isso. Porque a Bíblia não estava debaixo da guarda da Igreja Católica Apostólica Romana. Não estava debaixo. Os pergaminhos não estavam nas mãos deles. Havia alguns pergaminhos só. E mais, 1940 e poucos também. Vamos dizer então que foi alterado por Constantino. Vamos pensar. Constantino alterou, gente, então a Bíblia está errada. Aí 1940 e poucos. Século IV, mais ou menos, Constantino faz isso. Os manuscritos de Qumran são encontrados no século XX. Um pastor de ovelhas estava andando em umas montanhas em Qumran, viu uma caverna, tinha que ser um pastor, né? De ovelhas, andando numa caverna em Qumran, no monte, vê uma caverna. E todo mundo sabe que qual que é a primeira coisa que você faz quando você vê um buraco, para ver a profundidade dele? Joga uma pedra, né? Para ver a profundidade. Ele pega uma pedra e joga lá dentro da caverna. E faz um barulho de vaso quebrando. Plá! Ele falou, tem coisa aí dentro. Ele entra, vê uns vasos de barro, perto da região de Massada, em Israel, chama as autoridades, e ali eles descobrem outros pergaminhos da palavra, outros pergaminhos da Bíblia, guardados pelos essênios na época de Cristo. Os essênios guardaram para não ser destruídos pela tomada da fortaleza de Massada pelos romanos, para não ser destruído pelos romanos, eles escondem esses pergaminhos, e agora um pastor no século XX acha. Qual foi a primeira coisa que fizeram? Adivinha? Comparar os pergaminhos de Qumran com os originais. O que aconteceu? Bateu. Então como? Tem parte de Isaías. Esses pergaminhos estão guardados em Israel, num museu de vidro blindado e aço inox. São protegidos esses manuscritos. Então como que então um ignorante fala uma coisa dessa, que a Bíblia foi alterada? Estou falando isso no sentido humano, sentido físico, humano. Não foi alterada, pegaram os manuscritos antigos, compararam com o de Qumran, aconteceu o quê?
Bateu, certinho. Então, manuscritos do século III, manuscritos que supostamente foram alterados no século III ou século IV, comparados com o do século XX, deu certinho, bateu. Então a Bíblia não foi alterada. Não foi alterada. Então isso me dá, então, uma confiança na inerrância bíblica. Agora vamos para o plano espiritual. Você seria capaz de crer num Deus que não é poderoso nem para guardar a palavra dele? Será que Deus ia permitir então que acontecesse isso? Ainda que não tivesse pergaminho original, não tivesse nada, meu amigo. Nada para comparar, Valdinei, a veracidade. Deus então é um Deus frouxo que ia deixar alterar a palavra que rege toda, que Jesus manda examinar as escrituras. Então Jesus manda examinar as escrituras erradas, as escrituras adulteradas. Que Deus é esse então que não consegue guardar a escritura? Então, ainda que não tivesse os manuscritos de Qurã para poder comparar para nós, eu creio num Deus que zela pela sua palavra, porque a própria palavra assim fala: eu sou o Senhor que zelo pela minha palavra. Então só a escritura, somente a escritura é seguro, porque nós temos a inerrância bíblica. A Bíblia não erra. Não deixa ninguém falar com você que a Bíblia está errada. Uma vez um pastor falou comigo: a Bíblia está errada, a tradução de João Ferreira de Almeida está errada. Na hora eu peguei a tradução de King James em inglês e de Reina Valera em espanhol, botei as três na frente dele e falei assim: me mostra onde está erro, porque todos traduziram igualzinho. João Ferreira de Almeida pegou o original e traduziu aqui. King James, Rei Tiago, traduziu do original e escreveu aqui em inglês. Reina e Valera, esses dois, pegaram a tradução original em grego, o original também, e traduziu em espanhol. E os três querem dizer a mesma coisa. Me mostra aqui o erro, então. Teve que calar a boca, né? Teve que calar a boca. Por quê? Não foi alterada. Então, a primeira coisa que você tem que pensar: o Senhor zela pela sua palavra. Então eu posso crer na palavra. Eu posso crer, porque Deus é poderoso para zelar por ela. Quando começar a falar com você: a Bíblia foi escrita errada, corta o assunto, porque esse aí já é ignorante bíblico. Deus, sendo Ele próprio a verdade e falando somente a verdade, inspirou as sagradas escrituras. Deus fala o quê? A verdade. E Ele próprio inspirou o quê? A sagrada escritura, a verdade. Mas, põe um texto para ver o texto mim, Sara, vamos ver. Pula. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Está falando que tem mais, não falando que é tudo. Não foi escrito esse livro. Mas, o que ele fala depois? Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que a Bíblia declara então? Foram escritos para que você creia em Jesus. Qual que é a função da palavra então? Qual que é o objetivo da palavra, Rodinei? Revelar Cristo, revelar Jesus. Essa é a intenção primordial da palavra: revelar Cristo para você, revelar a salvação eterna. A Bíblia não pode ser usada com outro propósito. A Bíblia não pode ser usada como arma, como motivo para querer oprimir Deus. Deus está na sua palavra, o Senhor tem que cumprir. Não é assim que eles falam? Se não cumprir, Deus, eu vou rasgar as calças. Se não cumprir, Deus, eu vou aí e vou dar no seu couro. É assim? Ela não pode ser usada para extorquir. Isso o homem faz, meu amigo. A Bíblia é usada para oprimir, faz. Durante toda a história, o homem foi oprimido pela palavra. Foi usado como homens de má fé, torceram a palavra e oprimem outros homens. Os grandes papas, vamos dizer aqui, o Jairo, ele é o senhor de um castelo. Ele comanda aqui o reino do barreiro, o feudo do barreiro, é um senhor feudal. Ele tem o seu castelo, os seus súditos. Eu sou o papa e vou até o Jairo. Sir Jairo, você tem que descer as cruzadas.
que quando você descer as cruzadas e matar os muçulmanos e libertar a Terra Santa, por que eu quero libertar a Terra Santa? Para me estabelecer um comércio de relíquias. Eu quero lá pegar a Terra Santa, água de Israel, água do Jordão, terra de Israel, folha da oliveira, pedaço da cruz, e vender na igreja católica, para alimentar as indulgências. Você vê isso na igreja hoje? Você está vendo? Então você descendo as cruzadas e matando os muçulmanos, você vai garantir a salvação da sua família toda e vai arrancar as almas dos seus ancestrais do purgatório. É sério, era assim que funcionava. Então aí, o quê? Porque a palavra diz que será salvo tu e tua casa. E saía. Era assim. Para oprimir quem? Aí o cara juntava o exército dele aqui do Barreiro, descia lá para Israel, lá para, como é que chamava na época? Palestina, descia para Palestina para combater o Império Muçulmano lá, para poder libertar, para poder dar o quê? Material para a igreja vender negócio. O livro de Eli, passou essa semana inteira. Uhum. Ele é um exemplo disso aí. O cara, esse Eli recebe um livro de Deus para levar. Isso. Para fazer a escritura. Aí o cara vai e persegue ele a vida inteira. Porque quer o livro. Para manipular quem? O homem. Assistam esse livro de Eli. No final do livro o cara fala assim: quem detém esse livro, quem tem esse livro tem o controle da humanidade, tem o poder. Que ele fala, quem tem esse livro tem o poder, porque já não tinha mais exemplar da Bíblia, então ele queria a Bíblia para poder manipular o negócio. Só que quando ele abre, aí depois você assiste o filme, você vai entender. Não vou contar o final do filme. Muito bom, assiste esse filme, muito bom. Não tinha mais Bíblia, e ele quer apenas a Bíblia para dominar o homem. Mas a Bíblia é feita para libertar o homem. Não é para oprimir, é para libertar o homem. O solo da Escritura, apaga tudo para mim, fecha para mim isso aqui. Quando o próprio Cristo fala o seguinte: o caminho para a perdição é largo, mas o caminho para a vida eterna é o quê? O quê? Por ninguém. Sim. O que torna esse caminho estreito? Por que Jesus falou que o caminho é estreito? A palavra de Deus coloca os parâmetros da estreiteza do caminhar. Tem limites. O caminho é estreito porque tem limites. A palavra coloca limite. Ele vai andar em cima da palavra, guiado pela palavra, confiando nas promessas da palavra. Se ele pisar fora do caminho, ele está pisando fora da. Por isso o caminho é estreito. Você tem uma regra a ser seguida, as regras da palavra a ser seguida. E por que o caminho que conduz à perdição é largo? Tudo pode, meu amigo. Pode tudo, é libertinagem. A própria prática humana, as ideias humanas enlarguecem o caminho. Por quê? Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram no paraíso? Quebraram regras. Então o homem gosta de quebrar regras. Então o caminho largo, o homem vai quebrando regras, vai deixando o caminho largo. Alguém assistiu na televisão uma novela em que os dois homens lá, dois camaradas, discutiam o porquê que não se pode casar com a irmã? Vocês viram isso? Vocês procuram isso no YouTube, vocês vão ver, é uma novela que passou aí. Uma novela que era espírita, que tinha uma menininha que baixava o espírito nela, como é que chama? Esqueci, na novela das 6, eu acho. O cara discute o porquê que não posso casar com a minha irmã. E o outro fala, não, é questão cultural. Não, mas não tem que ter isso não, porque pelo amor vale tudo. Olha o que? O caminho vai ficando largo. Nós temos um limite, todo mundo, nós sabemos, não vamos casar com o irmão. A Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe. Não veja o irmão a nudez da sua irmã. A Bíblia proíbe isso. Mas o cara quer saber o porquê. Ele quer levantar, questionar essa situação. E na verdade ele não questiona a sociedade, ele questiona a Bíblia. Questiona a Bíblia. E também
o caminho vai só enlarguecendo. Quem já ouviu falar assim, venha do jeito que você está e eu te mudarei? A Bíblia não tem isso não, meu amigo. A Bíblia não tem isso não. Deus ajuda quem cedo madruga? A Bíblia não tem isso não. Faz tua parte, ajudarei. A Bíblia não tem isso não. Então o homem vai o quê? Esse é o caminho humano, esse é o caminho divino. O caminho humano pode tudo, o caminho divino tem a regra da Escritura. Você pisou fora, você pisa fora da palavra. E se você está fora da palavra, você está condenado. E aqui, meu amigo, ó, aqui não tem um caminho largo oculto, e aqui não tem um caminho estreito oculto. Não tem, ainda fala assim, não, mas lá no mundo, o pessoal talvez estejam andando certo. Não existe um caminho, porque Deus fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Não tem isso. Não tem isso aqui. O caminho de Deus é de Deus e acabou. E tem parâmetro sim. Dentro da igreja tem parâmetro sim. E não é parâmetro de roupinha, de costume, de cortar cabelo. O parâmetro é muito mais profundo, que é um parâmetro da alma. É um parâmetro do espírito, que vai mexer profundo em você, porque não adianta você ter os cabelos brancos, grandes, e não raspar a perna, mas ter o coração cheio de fofoca, cheio de miséria humana, ter o coração cheio de adultério. Não adianta. Não adianta externamente ser um sepulcro caiado, mas por dentro, igual o Paulo Jesus falou, é um sepulcro caiado, a aparência de bem, mas por dentro não adianta. Então, o parâmetro da Bíblia não é uso e costumes, mas é algo muito mais profundo, que é para mexer com o seu coração, com o seu espírito, com a sua alma. Só a Escritura fala isso. Somente a Escritura tem autoridade de revelar Jesus. Só a Escritura revela Jesus. Eu não consigo revelar Jesus por outra coisa, por outro meio, se eu não usar a palavra, se eu não usar a Escritura. Não há maneira de falar sobre Jesus. Você consegue falar sobre Jesus sem se referenciar a um texto bíblico? Eu te desafio. Não se referencia a Jesus como Filho de Deus. Flávio Joséfo, historiador romano, se referiu a Jesus, mas não como Filho de Deus e nem como Deus. Falou, houve um homem chamado Jesus, se é que pode ser chamado de homem pelos grandes sinais que ele fez. Pronto, só isso que ele falou de Jesus. Ele não falou que Jesus salva, não falou que é o Salvador, que morreu na cruz, não falou nada disso, porque é impossível revelar Cristo a não ser pelas Escrituras, e nós temos a inerrância bíblica, então é verdade, o que fala de Cristo é verdade. Acorda, Patativa, acabou. Não, 10 para as 9. Bota ali em cima. Eu vou comprar outra semana que vou botar aqui. Esse aqui já era, pus pira nele, não funciona mais não. Tudo é prometido. Então vamos lá. Deixa eu tentar aqui, irmão, se eu consigo ver legal aqui. Deus sempre de própria verdade, falando somente de verdade, inspirou as Sagradas Escrituras a fim, com o propósito desse modo, revelar-se à humanidade perdida através de Jesus Cristo como Criador e Senhor, Redentor e Juiz. As Escrituras Sagradas são o testemunho de Deus sobre Ele mesmo. A Escritura então é Deus falando dele. Deus falando sobre Ele mesmo. Não está falando de outro assunto. Como você quer conhecer Deus se você não quer conhecer Bíblia? Como você quer conhecer Deus se você quer ir num lugar onde não se fala de Bíblia? Se fala de carro, se fala de mulher, se fala de um monte de coisa. Menos de Bíblia, menos de Deus, menos de Jesus. Coloca um Deus mamon como sendo um Deus verdadeiro. Revela um Deus muito diferente. Um Deus revelado por homens e não revelado pelo próprio Deus. Homens revelando Deus de homens. Eu vou aqui parafrasear Agostinho de Hipona. Nós temos então hoje dois tipos de igreja: cidades de Deus e cidades de homens. Nós temos igreja de Deus e igreja de homens.
Igrejas dominadas por Deus e igrejas dominadas por homens. Aonde não entra o solo da Escritura, aonde não entra a inerrância bíblica, aonde não entra nada relativo à Bíblia, a não ser aquilo que traz algum benefício temporal para o homem, apenas aquilo que traz algum benefício financeiro para o homem, apenas aquilo que traz uma satisfação de bem-estar humano, uma pregação que vai encher o seu ego, uma pregação que vai fazer você sorrir e sair daqui flutuando nas nuvens, uma pregação que do lado de fora ali tem alguém distribuindo capas de super-homem, para você já vestir a capa e sair voando. Não confrontam a condição humana, não confrontam a miséria humana, porque todos nós aqui carregamos misérias dentro de nós, não miséria financeira, mas miséria de alma, miséria humana carregamos em nós. A nossa tristeza que nós sentimos não chega nem perto da grande tristeza que se abate sobre todo homem e que às vezes não é consciente em você, porque você a minimiza, a sufoca, e você não quer sentir essa tristeza, então você procura N coisas para suprimir essa tristeza humana, que é justamente a tristeza da separação de Deus. Talvez você pode negar até a morte, que você não sente isso, mas todo homem sente isso. E você busca paliativos, buscam as religiões, buscam as práticas religiosas, para ver se aplaca esse vulcão infernal que há dentro de você. E você quer ouvir apenas coisa boa, coisa que aplaca essa tristeza em mim. Só querendo ouvir apenas que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, mas você não larga a sua prática pecaminosa, muito menos seus pensamentos de autodestruição. Você não larga isso, porque isso faz bem para você, faz bem se sentir, oh, coitadinho para mim mesmo, faz bem eu carregar em mim uma autocomiseração, que sou um incompreendido, que sou aquele também que detenho toda a verdade e posso dar parâmetros a todos segundo a minha experiência de vida. Hipócrita! Você precisa de Deus. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás que tinha um irmão, os caras até tempo lá, né? E tinha alguns irmãos desviados, que ficavam falando palavrões. E eu falava, Jesus te ama. Aí os caras caíam, aí que caíam nos palavrões. Aí continuava, aí falava outra vez, Jesus te ama. Era assim. Não. Te pergunto, se eu falo com uma pessoa que Jesus te ama, essa pessoa é um estuprador, um traficante, um assassino, eu estou dando para ele o aval para ele continuar fazendo o que ele faz. Estou dando um aval. Jesus ama tanto o estuprador, que se ele não se arrepender, Jesus vai lançá-lo no inferno. Jesus ama tanto o idólatra, que se ele não arrepender, ele vai ser lançado no inferno pelo próprio Jesus. A pregação do Evangelho é: arrependei-vos e credes em Jesus Cristo, credes no Evangelho. Isso é pregação. Jesus te ama, não é pregar Evangelho. Você não ajuda ninguém fazendo isso. Se o seu filho fizer bagunça, jogou uma pedra na lâmpada, quebrou a lâmpada no meio da sala, em cima da sala de jantar, a comida está toda colocada lá, ceia de Natal, está a comida bonitinha, o filho dá uma pedrada na lâmpada, cai o caco de vidro em cima da ceia de Natal, você vai falar assim: oh, mamãe te ama. Você vai falar com ele que a mamãe te ama? O que está reservado para ele? O couro, a ira, o castigo. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Agora, se ele se arrepender, pedir perdão, ele vai receber um castigo temporal. Vai pagar pelo que ele fez. Mas você vai perdoá-lo? Se ele for sincero no perdão, no pedido de perdão? Vai fazer isso. Mas eles querem: oh, mamãe te ama. E o caco de vidro para o outro lado. O que ele vai fazer? Vai fazer de novo, porque mamãe te ama, eu quero ouvir isso de novo. Isso é a prática errada do Evangelho. Não começamos nem, nosso Deus, se eu soubesse.
Deus agora tem sede? Poxa, o Deus que criou a água, criou os mares, criou a água até em Marte agora, né? Estão descobrindo a água de Marte, que Deus que criou a água em Marte. E tem sede. Tem o oceano nas mãos dele, tem sede. Meu Deus. Isso aí é um exemplo do uso errado das Escrituras. Então Deus fala o que? A verdade. E a Bíblia expressa a verdade a respeito de quem? Do próprio Deus. As Escrituras Sagradas sendo a própria palavra de Deus escrita por homens preparados e supervisionados pelo seu Espírito. Será que quem escreveu a Bíblia? Paulo. Vamos lá então, Lucas, Isaías, Jeremias. De repente ele dava na telha, eu vou escrever isso aqui do jeito que eu quero. Ele era, além de ser inspirado pelo Espírito de Deus, Mailton, ele era supervisionado pelo próprio Espírito, zelando pela palavra. Então só a Escritura quer dizer isso. Só a palavra tem autoridade sobre a regência da igreja. Não que, agora vamos bater agora numa coisa, não que a Bíblia é autoridade de maneira que eu posso usá-la para expulsar um demônio. Posso? Bater na cabeça do demônio? Que tipo de autoridade é essa então? A autoridade para discernir tudo na igreja, para organizar a igreja, para revelar acerca da igreja. Está voando tudo aqui. Para dar parâmetros para a sua vida, para a vida do cristão, para salvar o cristão e para condenar a humanidade ímpia. O homem vai ser condenado por quê? Pelo que vai ser condenado? Qual vai ser o termo usado que Deus vai usar para condenar? Deus vai tirar de onde a condenação da terra, lá no juízo final? A palavra. Vão ser julgados pela palavra. Está aqui. Está aqui. E até o juízo final vai estar cumprindo o quê? A palavra. Então aprenda uma coisa. Toda palavra é divinamente inspirada. Toda a palavra, tudo que está aqui é inspirada por quem? Pelo próprio Deus. Não tem jeito de ser outra coisa. Então a veracidade, a inerrância bíblica, ela é real. É um fato, não é uma teoria, é um fato. A Bíblia não erra, a Bíblia é real. Tudo que está aqui vai se cumprir, tudo. Do Gênesis ao Apocalipse, de Jesus a Jesus vai se cumprir. E o parâmetro da igreja é a palavra. Se eu vier aqui com outra ideia, se eu abrir aqui um jornal Super, uma revista Veja, e começar a ler notícia para você, eu estou certo? Estou errado. Se eu começar a contar para você a historinha da minha vida, que eu viajei lá para não sei onde, que Deus abençoou, e que aí o culto todo eu falar isso, eu posso usar como uma alegoria para você, eu contar um testemunho. Mas não é, vocês não querem saber da minha vida. Vocês não querem saber o que eu comi no almoço. Vocês não querem saber que minha filha é linda, eu tenho um genro, minha mulher é linda. Vocês estão vendo. Eu tenho que falar isso? Essa camisa aqui é linda, meu. Essa camisa aqui custou não sei quantos mil. Te interessa isso? Não interessa não, só. Igreja é lugar de falar sobre a palavra, sobre a Bíblia. E o que é a palavra? João capítulo 1. A palavra, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Então é lugar de falar sobre Jesus. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que quer dizer isso? Toda a profecia que existia no Velho Testamento, tudo que estava aqui falando sobre ele, se materializou em Cristo. Todas as profecias caíram sobre os ombros dele. Cumpriu tudo nas costas dele. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, aconteceu. E outra coisa que eu observei na Bíblia, Jesus interpreta todas as profecias a respeito dele no Novo Testamento. Não fica nenhuma sem interpretar, ele próprio. Até aquela lá do Sadraque, Mesaque e Abednego, ele interpreta ela. Interpreta, onde tiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Ele interpreta o quê? Que ele apareceu lá
fornalha de fogo, porque tinha quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele foi o quarto homem. Ficou sem saber que não era aquele. Aí no Novo Testamento ele fala, onde houver dois ou três, você vê que parou no três. Onde houver dois ou três, Reunidos ali eu estarei. ali estarei. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ali no nome dele. Quem sabe, por exemplo, peraí, palavra, Jesus, verbo, tal. Então, como eu posso entender a Bíblia? Como eu posso entender a Bíblia? Como eu posso estudar a Bíblia? Como eu posso, então, extrair dela o que eu preciso para a minha vida? Geralmente, quem abre a Bíblia vai ler, abre um livro de quem? Deixa eu ver aqui, ó. Cada um fala aqui no livro que mais lê na Bíblia. É o primeiro livro que eu li na Bíblia foi o Apocalipse. Maírto? A grande chave, Valdinei, repara uma coisa aqui, a grande maioria lê Novo Testamento, a grande maioria. Por quê? Porque não estou falando, lê o Novo Testamento. E o correto é você conhecer o Novo Testamento. Você conhecer o Novo Testamento, o correto é esse. Você conhecer o Novo Testamento e depois se aventurar pelo Velho. Comer o Velho mesmo. Mas a primeira coisa é o Novo Testamento. A primeira coisa são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e Sebastião. João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque aí você conhece Jesus. Você começa a conhecer Jesus Cristo. Ontem no hospital, no Mário Pena, tinha uma moça lá de cadeira de roda, está com câncer, está com a metástase. No rim, no fêmur, no isquio, na bacia, no pulmão. E ela falou comigo a seguinte frase: eu peço a Deus que Ele me leve. Eu perguntei para ela: te leve para onde? Ela não soube responder. Eu perguntei de novo para ela: te leve para onde? Aí ela falou: não sei. Eu perguntei para ela assim: você tem alguma fé? Não estou falando de religião. Você tem alguma fé? Você crê em alguma coisa? Ela falou assim: eu sou católica. Eu sou católica. Aí eu falei agora assim: então você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Ela falou: creio. Você crê então que o que está na Bíblia é certo, não é? É. Aí conversei mais um pouquinho com ela, perguntei qual livro da Bíblia. Ela falou: perguntei se ela lia a Bíblia. Ela falou que lia Salmos. O Salmo 91. O Salmo 23. Eu falei: eu posso te falar uma coisa? Eu posso conversar com você sobre a Bíblia? Ela: pode. Falei com ela bastante sobre Jesus. E eu falei com ela assim: você conhece Jesus? Você sabe o que é Jesus? Quem é Jesus? Como ele pensava, como ele falava, a obra dele? Ela falou comigo que não. Eu falei: você não sabe porque nunca te ensinaram? Ou por quê? Ela falou: não, porque nunca me ensinaram. Eu falei: então vou te falar para você ler em casa. Falei para ler os evangelhos, os 4 evangelhos. E falei com ela: não se preocupa não, que isso aqui, carne, isso vai ficar. Você está aqui na minha frente falando que está com metástase, eu estou em pé na sua frente, eu estou saudável, eu acho que eu estou saudável, mas eu posso sair. Então, se não for pensar secamente, você vai morrer primeiro que eu, porque você está doente. Então, se formos olhar as probabilidades, você morre primeiro que eu. Ela é, porque eu estou doente, você não está. Mas e se eu sair dali para fora agora, me distrair, atravessar a rua e passar um ônibus em cima de mim? Quem morreu primeiro? Apesar de eu estar saudável, eu morri primeiro que você. Ela olhou para mim e falou: então não fala que Deus tem que te levar porque você está doente. Essa noite mesmo, muita gente deitou ontem à noite e não levantou hoje. Gente saudável. Muita gente saudável saiu de casa hoje e não voltou mais. O fato de você estar doente não é sinal que você vai morrer amanhã. Talvez você dure muito mais do que algumas pessoas que estão aqui do seu lado doente. Ó.
O seu caso é às vezes mais grave que de fulano que está ali, ou ciclano que está ali. Mas eles talvez vão primeiro que você. Só que além de você morrer, de ter esse sentido da vida, de morte, você tem que saber para onde você vai. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que conhecer o lado de lá, porque o lado de lá existe. Eu sei que existe. Aí falei com ela sobre Jesus, falei para ler o Evangelho. Ela já tinha tomado 3 doses de morfina, 45 ml, 3 doses de 15 ml de morfina, e continuava sentindo dor. Aí eu saí dali, subi, fui levar minha irmã no quarto. Eu encontrei com ela de novo no elevador, ela estava indo embora. Ela falou: olha, os médicos me liberou para ir embora aqui, acabou a dor. Depois eu conversei com você, acabou a dor. Eu falei: vai para casa e faz aquilo que eu te falei. Ela: não, vou fazer. Vou fazer sim. E foi embora. O mais engraçado é que eu não ia encontrar com ela, porque eu estava no 2º andar. Quando o elevador abriu, eu ia para o térreo. Quando o elevador abriu, ela saiu do elevador. Eu falei: ela falou: ela falou comigo assim. Eu falei assim: você está indo para o quarto internar? Ela: não, estou indo embora, porque aliviou a dor. E saiu para o 2º andar. Só que o 2º andar não é saída. Ela pegou o elevador errado. Ela subiu, em vez de descer, ela subiu. Aí eu entrei no elevador, desci, estou lá na portaria, veio ela de novo, cruzou comigo de novo. Eu falei: não esquece que eu te falei, não vou esquecer que você me falou, não. E foi embora. Isso é falar do Evangelho. É falar de Jesus Cristo. É lembrar do homem que ele é miserável. É lembrar do homem que ele precisa ser salvo. E ela falou comigo: que Deus me leve. A primeira pergunta, eu falei: te leva para onde? Ué, tem que saber, ué. Não sei para onde vai me levar. É pronto. Isso é falar do Evangelho. Se você não tem certeza da sua salvação, examine as Escrituras. Examine a palavra. Você tem que ter certeza da salvação. Senão está difícil. Senão para que você vem na igreja? Não para que você quer ser cristão? Você tem que ser cristão para saber da sua salvação, saber como você é salvo. E como você sabe isso? Aprendendo sobre a palavra. E onde você aprende sobre a palavra, você não tem onde assinar na Bíblia. Meu amigo, dá seus pulos, corre atrás. Antigamente a gente falava, né? Vai para a igreja mais perto da sua casa. Um dia fala assim: vá para uma igreja mais perto da Bíblia, né? Uma igreja que esteja mais perto da Bíblia. Não pode ser mais igreja perto da sua casa, tem que ser igreja perto da Bíblia. Eu tinha que encerrar, meu irmão. Eu tenho que encerrar. O sentido, então. A primeira coisa, volta-me no primeiro slide. Primeira coisa, nós falamos sobre só a Escritura. Segundo slide. Pula todos aí. Por quê? Através do conhecimento da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra fala, a palavra revela quem? Jesus. Pela palavra você conhece a graça salvadora de Cristo. Então você conhece a graça. E através da Escritura, você conhecendo isso, você abre a boca e só dá glória para Deus. Por isso é importante conhecer a Bíblia. A Bíblia, meu amigo. Então é isso a nossa mensagem de hoje. Eu encerro agora em nome de Jesus. Só a Escritura tem autoridade. Volta para o primeiro slide para mim. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda Escritura é divinamente inspirada. Primeira coisa, varre da sua mente: a Bíblia foi alterada. Que tem gente que assiste a gente pela internet que não sabe disso. Não sabe disso. Esquece falar que a Bíblia foi alterada. Quem é Constantino diante de Deus? Quem são os papas diante de Deus? É um sopro, uma poeira. Um qui pro quo. Tá bom, hein? Ele é que não existe. Hã? O nome de Jesus. Mudar o nome de Jesus, e por aí vai. Então, irmãos, ficamos com isso agora, com essa pregação hoje. Semana que vem nós vamos estudar.
No terceiro domingo ou quarto vai estar com a gente o professor Rodrigo. Ele vai ministrar dois cultos. O professor Rodrigo vai estar com a gente. E vou ver se consigo também o professor Leonardo para estar com a gente também, no nome de Jesus. Cubra sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, ó Pai amado, mudar, ó Deus, a nossa forma de pensar, a nossa dúvida, meu Deus. Não como forma de lavagem cerebral, não é como forma, mas, ó Deus, confiar nas Tuas Escrituras, que o Senhor é poderoso para trazer ela intacta até os dias de hoje, até a história, Deus. O Senhor é poderoso para isso. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus santo. O Senhor é um Deus que nos capacita a entender a Tua Palavra. Nós entendemos a Tua Palavra somente pelo Teu Espírito. Não há outro, Deus amado, outra ferramenta que possa ser usada para entender, Deus, a Tua Palavra. Nos ajuda, no nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca as Tuas mãos sobre nós, coloca a Tua mão sobre o nosso coração, que nós tenhamos, ó Pai, entendimento da Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão Guilherme Alexandre Herrera está lá no Chile, manda um abraço para a igreja lá do Chile. Foi embora para o Chile e nos acompanha de lá, o culto. Amém? Graças a Deus. Irmãos, sexta-feira a irmã Nelimar passou mal. Nós levamos ela para o hospital. Ela está internada no Mário Pena. Está internada deu nela uma falta de ar. E aí nós correndo com ela para o hospital, foi atendida, tiraram dela quase 900 ml de água na pleura. Está se recuperando bem, graças a Deus. É um processo comum, esse acúmulo de água na pleura, né, para quem passou por quimioterapia, por tudo. Então tirou 900 ml de água na pleura. Então os irmãos que quando estiverem orando, se lembrem dela, que o Senhor sustente ela, dê ela a graça lá. Ela está muito feliz. Conversei com ela à tarde, tive com ela ontem, da hora que levou ela, até ontem, 8 horas, estava com ela lá ontem no hospital. E eu vejo assim a fé dela e a alegria dela, apesar de estar doente, de estar passando por enfermidade, mas como ela mesmo fala, isso para mim é uma gripe, porque Deus está no controle de tudo. Dá um alívio na hora. A água na pleura pressiona o pulmão, então a pessoa não consegue respirar. Estava metade do pulmão esquerdo dela, estava sem funcionar. Daí, quando tira a água, o pulmão expande e volta a respiração de novo. Então esteja orando por ela, porque para a recuperação dela é uma bênção. Quem quiser visitar ela, Enfermaria 9, Leito 3, Nelimar Domingues, no Mário Pena. Amém? A visita é das 10h30 ao 12h30 e das 1h30 às 3h30. Amém? Se quiser ir, pode ir lá, também em nome de Jesus. Todos os dias da semana. O Valdinei esteve lá hoje, né, Valdinei? Teve lá hoje, já está felizinho, não está? Tá bem, está falando, né? Horário de vida das 10h30, meio-dia e meio, e da 1h30 às 3h30. Enfermaria 9, Leito 3. Nelimar Domingues. É só falar assim, é a moça aí que é irmã do barbudo. Tô brincando. Segundo andar. Lá no Mário Pena, Avenida Churchill 236. Avenida Churchill. De Winston Churchill. 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 Amém? Graças a Deus. Irmãos, você que vai trazer sua oferta à frente, esteja à vontade. Nós vamos estar cantando hinos. Você pode trazer, depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Irmãos, eu convido vocês para o culto de domingo que vem. Vai começar às 7h15, amém? Às 7h15 vamos começar, depois nós vamos reduzindo até conseguir começar às 7 horas, amém? Tem muita coisa para falar, então nós temos das 7 às 9. Estou começando o culto 7h30, né? Então vamos começar às 7h15, depois até chegar às 7 horas, vai entrar o horário de verão, então você se prepara para a correria do horário de verão, né? Vai ter, acho que semana que vem o horário de verão, na outra semana vai começar. Então se prepara para a correria do horário de verão, porque nós vamos começar a pregar aqui cedo, amém? 7h15. Já chegar aqui, às vezes acabou até o louvor, já está acabando até o culto, né? Então vem cá, em nome de Jesus, no horário certo. E quarta-feira estaremos aqui, estudando a palavra de Deus. E para você que quer trabalhar com o serviço de diaconia da igreja, procure o irmão Demir, converse com ele, ele vai te explicar o que tem para fazer, e se você quiser trabalhar, está ali, em nome de Jesus, o irmão Demir está ali para te ajudar, te orientar o que você pode fazer, amém? Domingo que vem a Santa Ceia do Senhor, te convido para estar conosco aqui, né? Convido para estar com a gente, como eu disse, se prepara, porque vai estar cheio aqui de horário de verão, né? Toda confusão, então se prepara para a correria na semana que vem, e vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto no nome de Jesus Cristo. E semana que vem também é o dia das crianças, né? Então traga a sua criança, nós vamos fazer uma sacolinha de doces e balas para dar para eles, vamos orar para as crianças. Então, semana que vem é o dia das crianças. Quem tem menos de 1,60 m pode ser considerado criança, não é isso? Amém. Senhor Jesus Cristo, nós estamos terminando essa reunião, Pai amado, aqui, Pai amado, entre nós, ó Pai, mas a nossa reunião contigo continua, Pai amado, todos os dias, ó Pai, porque o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Senhor Jesus Cristo, abençoa ali a irmã Nelimar, ó Pai amado, que está ali, ó Deus, recolhida no leito de hospital, está ali, ó Pai amado. Deus, eu vejo, Pai, a alegria, Pai, como ela trata ali o pessoal, como ela trata os enfermeiros, ó Pai, apesar, ó Pai, de tudo que ela tem passado, ó Pai, de toda a dor, de todo incômodo, é o Senhor quem faz isso, ó Pai. Continua derramando o seu amor, a tua alegria sobre ela, Pai. Derrama sobre ela a tua cura, Pai, a tua restauração, a tua recuperação sobre ela, meu Deus. Senhor bendito, louvo pela vida dela, Pai, louvo o Senhor, pelo exemplo que ela tem dado, ó Pai amado. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, estenda as tuas mãos sobre ela, estenda as tuas mãos sobre os médicos, ó Pai, estenda as tuas mãos, ó Pai amado, e faça ali, Pai amado, a cura, Pai amado. Tira, Deus amado, esse resto de água de pleura, Pai amado, esse restante, ó Pai amado, que tem incomodando ela respirar, Pai Santo, e coloca as tuas mãos sobre ela e traz cura sobre ela, nós te pedimos, conforme a tua vontade, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nós saímos daqui, ó Pai amado, certos de que chegamos lá fora, o Senhor continua conosco, o Senhor que nos sustenta. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.